Olá, amigos do Canal Bá. Está no ar mais uma edição do nosso Pergunta e Resposta, sempre com o apoio da Caixa de Assistência dos Advogados da OAB do Rio Grande do Sul, Calhendo e Esteves Advogados Associados e Colégio Sinodal do Salvador. Hoje estamos gravando a nossa edição aqui diretamente do Barranquinho Tratoria e Grill, subindo ou descendo a Protásio Alves. O caminho é aqui no Barranquinho e também no tradicional Barranco. Programa Pergunta e Resposta, que o telespectador já sabe, sempre de segunda para terça-feira, à 00h30, com mais 6 reprises em horários alternativos. Todos os dias da semana, então, Pergunta e Resposta está na tela do canal 20 e 520 da NET e também 26 e 526 no Vale dos Sinos. É o Canal Bá, que também atravessa as fronteiras do estado e do Brasil para o mundo inteiro através da internet. Você, telespectador, pode acompanhar pelas redes sociais e pela internet também o nosso programa. E na edição de hoje, é com muita satisfação, muita honra mesmo que eu e o diretor Kleber Moreira vamos conversar com um antigo amigo nosso, desde a época da Rádio Guaíba, quando nós tínhamos um programa denominado Projeto Mercosul. E ele presidia, na ocasião, a Comissão de Assuntos do Mercosul da OAB. Trata-se do Dr. Carlos Chesi, atual superintendente legislativo da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Dr. Chesi, é uma satisfação, uma alegria reencontrar o amigo após tanto tempo. Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite ao Kleber, que nos acompanha. A satisfação é minha, principalmente por estar aqui no Barranquinho. Eu convivo no Barranquinho há décadas, junto ao meu pai, junto à minha mãe. Então é uma alegria muito grande gravar contigo essa entrevista aqui na sede do Barranquinho, que é uma casa espetacular. Ponto tradicional de Porto Alegre, né? Gastronomia passa por aqui. É verdade. Lembrávamos então daquela época em que o senhor presidia a Comissão de Assuntos do Mercosul da OAB. Bons tempos aquele do nosso programa Projeto Mercosul, no qual gravávamos às sextas-feiras à noite, sempre uma participação de Carlos Chesi falando sobre os assuntos da OAB. É verdade. Aproveito a oportunidade, um abraço aos advogados, às advogadas. Recentemente comemoramos o Dia do Advogado. Eu tenho a OAB não apenas na profissão, mas também no meu coração. Fui diretor da Caixa de Assistência dos Advogados, além de conselheiro seccional. Enfim, é uma alegria muito grande saber que este programa maravilhoso, Perguntas e Respostas, é patrocinado pela Caixa dos Advogados do Rio Grande do Sul. Mas, Dr. Chesi, eu gostaria de inicialmente conversar com o senhor a respeito da atuação da Superintendência Legislativa da Assembleia neste ano. Uma análise até agora dos trabalhos desenvolvidos. Em primeiro lugar, fazer referência ao projeto Mercosul. Foi um momento muito especial no nosso estado. E você colocava com muita ênfase naquela oportunidade a relevância do Mercosul, envolvendo os países do Cone Sul. E foi um programa com uma audiência muito grande, muito forte e muito decisiva naquela época nas políticas públicas do nosso estado. Programa pioneiro no assunto. Um programa pioneiro, e o estado do Rio Grande do Sul, naquela época, deve muito ao trabalho do programa Projeto Mercosul, liderado pelo nosso grande amigo Renato Sagreira. Agora, à frente da Assembleia Legislativa, um trabalho desafiador. Na gestão do presidente, deputado estadual Marlon Santos, assumimos a Superintendência Legislativa, que tem por competência organizar os trabalhos das nossas comissões técnicas parlamentares, que se reúnem nas terças, quartas e quintas-feiras pela manhã, e também coordenar os trabalhos do plenário 20 de setembro, todas as tardes. Não apenas na discussão e votação das proposições submetidas à ordem do dia, mas também os grandes expedientes, as comunicações de liderança, as comunicações parlamentares, enfim, a atividade fim
do poder legislativo do nosso Estado. A tramitação dos projetos, toda ela passa pela superintendência, doutor Chese? Como funciona? Toda a tramitação das proposições, sejam de iniciativa dos parlamentares, sejam de iniciativa dos demais poderes, Poder Executivo, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, como também as proposições de iniciativa popular, passam pela Superintendência Legislativa. Nós organizamos todo o processo legislativo. Primeiro, a apreciação pelas comissões técnicas permanentes da Casa, iniciando pela Comissão de Constituição e Justiça, passando pelas comissões de mérito, de acordo com a matéria abordada nas proposições, e geralmente finalizando na Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle. Logo após esta tramitação, segue para o plenário, onde os deputados e deputadas vão deliberar sobre a aprovação ou não das proposições submetidas ao seu crivo. É um trabalho muito relevante, porque mexe com o dia a dia do cidadão, da cidadã do nosso estado do Rio Grande do Sul. Nós temos vários e vários exemplos de legislações que impactaram na comunidade gaúcha. Esta semana, em especial, foi aprovado um projeto de lei complementar que trata da possibilidade do aparelhamento dos órgãos de segurança pública também por entidades privadas. Foi um trabalho exaustivo, desenvolvido por uma frente parlamentar na Assembleia Legislativa, que culminou com este projeto de lei complementar aprovado nesta semana e que vai oportunizar um investimento muito forte na área da segurança pública. E eu poderia ressaltar várias proposições. Nós tivemos o projeto de adesão do nosso Estado ao regime de recuperação fiscal da União. Nós tivemos proposições que trataram, por exemplo, da venda de alimentos e bebidas nas cantinas das escolas públicas do nosso Estado, um cuidado com a saúde pública das nossas crianças e adolescentes. Recentemente aprovamos, Renato, uma proposta de emenda à Constituição Estadual, tornando obrigatória a língua espanhola nas escolas públicas de ensino fundamental e médio. Enfim, o trabalho na Assembleia Legislativa é extremamente relevante e tem um impacto muito forte e direto no dia a dia da sociedade gaúcha. Para que o cidadão que está nos acompanhando em 19 municípios, através do BAI, no mundo inteiro pela internet, Dr. Carlos Chese, um projeto de lei na Assembleia, quantos votos ele precisa para a sua aprovação? Eu sei que tem mais de uma espécie de projeto, aquele que necessita a maioria simples e aquele que requer a maioria absoluta. O senhor poderia explicar para o nosso telespectador? Claro, com certeza. Nós vamos começar pela emenda à Constituição, que precisa de maioria qualificada, 33 votos. Passamos pelo veto do Poder Executivo, que para ser derrubado também precisa de maioria qualificada, 33 votos. Vamos em frente, observando os projetos de lei complementar, que precisam de maioria absoluta. Isto significa 28 votos para a sua aprovação. E as demais proposições, os chamados projetos de lei, precisam de maioria simples. Estando presentes na ordem do dia 28 parlamentares, a maioria simples, ou seja, 14 votos, é o suficiente para aprovar um projeto de lei. E na chegada, por exemplo, há possibilidade de projetos de iniciativa popular, doutor Chese? Para protocolizar, enfim, como funciona?
Com certeza, a nossa Constituição Estadual prevê, a exemplo da Constituição Federal, a possibilidade de proposições por iniciativa popular. Alguns requisitos devem ser observados, como, por exemplo, um número mínimo de subscritores a esta proposição. Esta é a chamada democracia direta, esta é a chamada participação legislativa direta, ao passo que, de forma indireta, os nossos parlamentares estão representando os nossos mais de 6 milhões de eleitores e cabe a eles, observando as demandas da sociedade, propõem os projetos de lei, os projetos indispensáveis ao desenvolvimento e qualificação do nosso Estado. Nós estamos aqui conversando, então, com o superintendente legislativo do Parlamento Gaúcho, Dr. Carlos Chese, aqui diretamente do Barranquinho Tratoria e Grill. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e logo em seguida estaremos de volta aí falando mais sobre o trabalho da Assembleia Legislativa, parcerias firmadas pelo Parlamento Gaúcho, enfim, outros temas muito relevantes. Já voltamos! Mais de 50% das crianças do terceiro ano do ensino fundamental não entendem o que leem. E só a educação pode mudar isso. A gente aprende as letras muito bem. Qual é a que parece uma casa? O A. Qual que parece um raio? O Z. Se você não for à escola, você não vai saber. Para aprender a ler, precisa estudar bastante. Ajude a LBV a tornar real para milhares de crianças a oportunidade de melhorar a leitura. A ventosa tem uma atuação bem grande sobre o sistema nervoso autônomo. Então é bem comum o paciente sentir muito sono depois da aplicação, tá? É fazer com que toda a região da circulação melhore e comece a relaxar. Pode começar assim é uma boa pressão paterna. Se o paciente começar a mexer o pé, se contorcer ou dizer ai, tira a pressão e bota de novo. Retornamos com o nosso Pergunta e Resposta, aqui diretamente hoje do Barranquinho Tratoria e Grill. Sempre com o apoio da Caixa de Assistência dos Advogados da OAB do Rio Grande do Sul, Colégio Sinodal do Salvador e também de Caliendo e Esteves Advogados Associados. Nosso entrevistado da edição de hoje, o superintendente legislativo do Parlamento Gaúcho, Dr. Carlos Chese. Na entrada, Dr. Chese, do nosso Palácio Farroupilha, tem aquela frase: povo sem parlamento é povo escravo. Queria que o senhor falasse sobre a importância do parlamento para a sociedade. Foi o que nós destacamos no quadro passado, a relevância dos nossos parlamentares, dos nossos legisladores, em impactar diretamente o dia a dia, o cotidiano, a vida da comunidade gaúcha, com a aprovação de propostas que tratem da saúde, da segurança, da educação, os vários exemplos que eu passei no quadro passado.
E cabe destacar que neste ano, 2018, foi uma produção legislativa como há muito tempo a Assembleia Gaúcha não presenciava. O volume de aprovação de proposições em plenário pelos nossos parlamentares, sob a condução do presidente, deputado estadual Marlon Santos, e da mesa diretora e do colégio de líderes, demonstra toda a qualificação, toda a relevância da atual legislatura da Assembleia Gaúcha, fazendo jus a este slogan: povo sem parlamento é povo escravo. Porque o povo que não tem um parlamento atuante não terá atendidas as suas demandas, as suas reivindicações. E ali estão representados segmentos de todas as parcelas da sociedade. É verdade, os nossos parlamentares são oriundos de várias regiões do nosso estado, independentemente da votação individual de cada um, eles estão representando a comunidade gaúcha na sua essência, independentemente do sexo, da religião, da condição social, eles estão literalmente nesta democracia participativa, representando os anseios de toda a comunidade gaúcha e desenvolvendo um grande trabalho em prol do desenvolvimento e qualificação do nosso estado. E por falarmos na democracia e na pluripartidade da Assembleia, um caráter altamente pluripartidário, como funciona a reunião do Colégio de Líderes da Assembleia Legislativa? A frequência, enfim, maiores detalhes desta reunião que sempre acontece para tratar das votações e do andamento da casa em si. Exatamente. A Assembleia Legislativa é uma casa totalmente democrática. A reunião do Colégio de Líderes reúne os líderes das 13 bancadas com assento no Palácio Farroupilha, e é através da construção do consenso, é através do amplo debate que o Colégio de Líderes elabora a chamada ordem do dia, que é a lista de proposições que serão discutidas e votadas em plenário nas terças-feiras. Todas as terças-feiras, pela manhã, às 11h30 da manhã, no gabinete da presidência, ocorre a reunião do Colégio de Líderes. E posso dizer, Renato, que independentemente de orientações mais à esquerda, mais ao centro, mais à direita, os líderes formam um consenso em torno do que é relevante para o Estado, do que é importante para o cidadão e para a cidadã do Rio Grande do Sul, independentemente dos posicionamentos políticos, partidários, ideológicos. O Colégio de Líderes, sou testemunha, ele proporciona um consenso fundamental para o exercício da democracia e para o desenvolvimento do nosso Estado. Dr. Carlos Chese, importante a gente destacar as parcerias do Legislativo Gaúcho aí com tribunais como o Tribunal de Contas e o TRE, Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. É verdade, neste ano foi uma inovação. Em primeiro lugar, uma grande parceria com os demais poderes do Estado. Além do Legislativo, nós estamos trazendo para o Palácio Farroupilha para discutir questões relevantes do nosso Estado, em reuniões de trabalho no gabinete da presidência, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Tribunal de Contas, os chefes de poder estão trabalhando em sintonia, em harmonia. Isso é muito relevante, isso é muito importante para que o Estado do Rio Grande do Sul supere a crise que atualmente vive e presencia. E nós estabelecemos algumas parcerias muito estratégicas com o Tribunal de Contas do Estado, no que diz respeito ao exame das contas
do governador, ao invés de aguardar que a apreciação de contas seja feita pelo Tribunal de Contas do nosso Estado e que o relatório e o parecer sejam entregues na Assembleia Legislativa, através de um convênio entre o Tribunal de Contas e a Assembleia Legislativa, foi aberta a possibilidade dos técnicos do Poder Legislativo, desde o início, participarem da apreciação das contas do governador. Isso vai acelerar o processo interno no Poder Legislativo, quando for de sua responsabilidade julgar as contas do governador do Estado. Com o Tribunal Regional Eleitoral, uma parceria inovadora, nós trouxemos técnicos do TRE para que fizesse uma exposição aos gabinetes parlamentares sobre as novas regras da lei eleitoral, as condutas vedadas, o financiamento de campanha, a prestação de contas da campanha eleitoral, temas árduos, muito complexos tecnicamente, mas de forma inovadora, a Casa, a Assembleia Legislativa, abriu as suas portas, chamou técnicos do TRE, e aqui cabe um destaque ao presidente Dallagnol, do TRE, que imediatamente destinou os técnicos competentes. Recebemos o Rogério de Vargas para falar sobre condutas vedadas, recebemos o Cristiano de Aguiar para falar sobre financiamento e prestação de contas. Também devo fazer referência, no caso do Tribunal de Contas do Estado, o presidente Iradir Petroski, ex-parlamentar da nossa casa, com toda a sua sensibilidade, ex-presidente do Palácio Farroupilha, com toda a sua simplicidade e generosidade, abriu as portas do Tribunal de Contas para que nós, técnicos da Assembleia Legislativa, participássemos passo a passo do trabalho de exame da prestação de contas dos gestores públicos do nosso Estado, em especial do governador do Estado. Enfim, é uma legislatura diferenciada. O ano de 2018 tem sido muito relevante nesta legislatura por resgatar a real dimensão, o real valor, a real relevância do poder legislativo para a sociedade gaúcha. A classe política sofre um questionamento forte pela sociedade brasileira, mas nós temos que ter os olhos atentos e observar que a classe política do Rio Grande do Sul, os parlamentares gaúchos, estão fazendo a sua parte. Que o Palácio Farroupilha, que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul tem desenvolvido o seu trabalho com zelo, com eficiência e com qualidade. Isso se observa no alto índice de aprovação de proposições em plenário, como nunca foi visto no passado. Dr. Chezzi, temos 30 segundos. Seu recado final aos telespectadores do Pergunta e Resposta. Agradecer ao convite, este programa que no curto espaço de tempo será um referencial na nossa sociedade, perguntas e respostas, levando informações cruciais ao conhecimento dos gaúchos e das gaúchas, e em especial valorizar este ambiente do Barranquinho, que é um ambiente a nível familiar muito importante para mim, mas para a comunidade de Porto Alegre uma referência gastronômica e turística, me atrevo a dizer. Vim aqui com o saudoso Dr. Sereno Chezzi e com a dona Terezinha Irigaray. É verdade. Desde a inauguração do barranco. Olha só. Antes da implantação da Avenida Protásio Alves, quando a churrascaria era literalmente em um barranco com uma grama verde que, ao brilho do sol,
tornava o almoço churrasco de domingo um momento inesquecível para a nossa família naquela época. E neste ponto encerramos mais uma edição do nosso Pergunta e Resposta. Até a próxima!